Boa noite a todos. Nós vamos iniciar então mais uma vez o nosso estudo do Gênesis à luz do Evangelho e à luz da doutrina espírita. Antes de dar continuidade ao nosso estudo, vou pedir para Eliana, você pode fazer a prece inicial por nós? Ok. Obrigado. Pode começar? Pode. Essa noite, vamos pedir a Jesus muitas bênçãos de paz, de entendimento, de harmonia, para que possamos viver o seu Evangelho, viver os seus ensinamentos através do seu exemplo de amor por toda a humanidade. Pedimos a Jesus, nosso mestre querido, nosso irmão, guia, protetor e amigo, e a espiritualidade superior que esteja conosco nessa reunião de estudos, onde buscamos aprender um pouco mais sobre a sua criação. Ser conosco hoje e sempre, Jesus. Assim seja. Assim seja. Nós paramos, gente, no item 6 do livro A Gênese. Aqui falava, no estudo anterior, sobre como que é a evolução, do pensamento, como que as coisas na ciência acontecem em termos de teoria, como que essas teorias são comprovadas, como que elas são refutadas, e fazendo uma comparação mesmo com o espiritismo, que querendo ou não é também ciência. E como nós dissemos desde o início do nosso estudo, o livro A Gênese vai falar muito para nós do aspecto científico da doutrina espírita, tratar aquilo que nós muitas vezes entendemos como sobrenatural de um ponto de vista mais lógico, de um ponto de vista que faça mais sentido. Vamos continuar então do item 6, que foi aonde a gente parou. Desde que se admite a solicitude de Deus para com as suas criaturas, porque não se há de admitir que espíritos capazes, por sua energia e superioridade do conhecimento, de fazerem que a humanidade avance, encarem pela vontade de Deus, com o fim de ativarem o progresso em determinado sentido? Pergunta um pouco extensa, né? Mas o Kardec está fazendo aqui um raciocínio, de porquê, que na verdade ele faz uma indagação, se Deus ele tem toda essa solicitude, essa disposição, essa misericórdia que nos alcança, que nos ajuda e que não tem limites no que diz respeito à resolução dos nossos problemas, admitindo isso, é fácil, ele questiona por que não admitir que espíritos, capazes, por sua energia e superioridade de conhecimento, então Kardec está trazendo aqui a ideia dos espíritos missionários, aqueles que trabalham mais diretamente com Deus, e a gente pode entender também no sentido mais amplo, todos nós enquanto espíritos que temos uma missão a cumprir. Mas aqui ele fala dos espíritos com superioridade de conhecimento. Então são aqueles mesmo que a gente tem costume de chamar de missionários. Ele questiona por que, se a criação de Deus é perfeita e o nosso futuro, o que nos espera na verdade, é esta evolução ao ponto, como Jesus nos diz, de nos tornarmos assim como Ele, verdadeiramente filhos de Deus. Por que não admitir então que os espíritos já superiores e capazes não trabalhem, pela vontade de Deus com o intuito de nos ajudar? Essa pergunta grande, ela está falando sobre esse raciocínio. Por que não admitir que eles recebam missões, como um embaixador as recebe do seu soberano? Aí é que ele fala, trazendo para o lado científico, para o lado dos avanços tecnológicos, das descobertas.
tal o papel dos grandes gênios. Que vêm eles fazer, se não ensinar aos homens verdades que estes ignoram e ainda ignorariam durante largos períodos, a fim de lhes dar um ponto de apoio mediante o qual possam elevar-se mais rapidamente? Ou seja, essa misericórdia divina, através desses espíritos missionários, esses espíritos que vêm nos ajudar, ela nos alcança. Então a misericórdia de Deus, ela não é uma coisa assim, só em termos de benevolência, só em termos de caridade, como a gente imagina sempre no auxílio material ao próximo. Mas a misericórdia de Deus, ela também se revela no que diz respeito ao auxílio que Deus nos dá para a nossa jornada evolutiva acontecer. Então, esses gênios que aparecem através dos séculos, como estrelas brilhantes, deixando longo traço luminoso sobre a humanidade, são missionários ou, se o quiserem, messias. Messias e missionário é a mesma coisa. O que de novo ensinam aos homens, quer na ordem física, quer na filosófica, são revelações. Então o Espiritismo também se caracteriza aí por essa terceira revelação, porque nos ensina coisas novas. Se Deus suscita reveladores para as verdades científicas, pode com mais forte razão suscitá-los para as verdades morais, que constituem elementos essenciais do progresso. Tais são os filósofos cujas ideias atravessam os séculos. Então aqui cerca a gente, em todos os sentidos que nós precisamos evoluir. Quando fala para nós das verdades científicas, e aí nós estamos falando, isso remete para nós raciocínio, racionalidade, conhecimento material, também esse auxílio vem e ainda faz mais sentido ele vir para nos ajudar nas verdades morais. E aí ele cita os filósofos. Filósofo aqui não é só também no sentido dos grandes filósofos da filosofia, mas aqueles que vêm com ensinamentos, com raciocínios que nos permitem elevar a nossa moral de qualquer, seja o aspecto que for. Então aqui fica muito louvável, o nosso raciocínio é bem automático quando a gente fala isso, lembrando do próprio Jesus, que não foi intitulado como um filósofo, mas que trouxe para nós as verdades morais na segunda revelação. O Espiritismo, então, vem como terceira revelação, principalmente porque ele une todas essas coisas num ensinamento único. Alguém quer pontuar alguma coisa sobre isso aí? Pode falar, quem levantou a mãozinha. Tiago, e dando oportunidade para todo mundo, Porque quando a gente fala de filósofo, a gente realmente nem pensa nesse filósofo grande aí. Mas não tem aqui hoje um filósofo para nós. Você aprende, você está estudando para repassar para a gente. Então você está tendo a sua oportunidade. E a gente também aprendendo com você para a gente ter a oportunidade também de repassar isso, Então ninguém está perdido, ninguém está em vão, Todo mundo, na medida do possível, vai se tornando capacitado, para passar aqui. Exatamente, dona Silvia. Fazendo um paralelo com a ciência, que está sendo explicada aqui, é isso mesmo que acontece. O que a gente está estudando aqui hoje são ensinamentos, verdades morais, intelectuais, que outros espíritos missionários, que foram ditos aqui, trouxeram para nós, e quando a gente traz isso para uma escala menor da nossa própria
evolução, sim, a gente também tem essa oportunidade de aprender, de repassar, né? E isso é exatamente o que Deus espera de nós, né? Quando Jesus conta a parábola dos talentos, é isso. Cada um na medida do que consegue multiplicar, né? É interessante, né? Porque quando nós falamos da caridade, nós pensamos muito no aspecto do dividir, né? Mas o multiplicar o conhecimento, né, na verdade é dividir ele também. Então não deixa de ser uma forma assim de nos auxiliar, né, de dar essa oportunidade para quem tem essa, vamos dizer assim, essa necessidade, essa missão numa escala menor, né, de ajudar nesse discernimento, nessa multiplicação das informações, e à medida que a gente vai estudando e repassando isso, as verdades morais, as verdades de Deus, as verdades espirituais, elas vão atingindo, né, outros confins, né, outras partes aí, vai atingindo mais pessoas. A obra de Deus, então, a gente não precisa assim da gente desesperar, porque a coisa é feita assim para dar certo. E isso nem sempre está ligado com a rapidez, né? Se a gente considera o tempo como eternidade, a nossa vida como eterna, né? Nós como sendo seres imortais, aí sim, séculos, milênios são uma parcela muito pequena. Mas quando a gente traz para a perspectiva material, se a gente falar assim, não, vai demorar aí 400 anos para a gente aprender isso. Vamos reencarnar algumas vezes para conseguir entender isso de verdade. A gente acha que é muito tempo, né? E da perspectiva nossa é muito tempo. Só que é o tempo necessário, né? Então, sim, né? Essas oportunidades que nós vamos tendo, elas servem não só para a evolução nossa, elas ajudam muito, e servem também para nos dar oportunidade de trabalhar um pouquinho na lei de Deus, né? Talvez essa seja a maneira mais simples de trabalhar na lei de Deus, porque o negócio está pronto e meio que a gente multiplica isso, né? Enquanto os messias, os espíritos de gênio, eles descobrem coisas, né? Eles revelam mesmo coisas. Então a revelação também ela tem esse sentido de ser uma revelação mais ampla, mais luminosa, vamos dizer assim, e de também ter os faixinhos de luz, né, que a gente vai construindo aí. E a luz ela representa essa igualdade, né, que independente da intensidade, uma faíscazinha de luz ela já ilumina uma escuridão. Então a lei de Deus é isso. Trabalhar na obra de Deus é isso. É o que Jesus fala, né? Vós sois a luz do mundo. A gente foi feito para iluminar, né? Tem vezes que a gente dá uns apagão, mas a gente foi feito aí para iluminar. Mais alguém, gente? Vamos ficar só no item 6 hoje então, porque teve um probleminha para entrar aqui na internet, para a gente não comprometer aí o estudo do Gênesis. O Gênesis, nós paramos no início do capítulo 3. Deixa eu só pegar minha Bíblia aqui. Capítulo 3, ele vai falar para nós da genealogia do mal, que é o que nós já estamos estudando, o mito, né, a passagem aí de Eva e a serpente. Nós estudamos o simbolismo da serpente. Nós já falamos que Eva representa
que a mulher representa o sentimento. Nós falamos que no final do capítulo 2 é enxergada a necessidade do ser humano ter conhecimento e também ter o sentimento ligado, então é a razão e a moral, né? Só a razão não resolve e só o sentimento também não resolve. E aí, essa passagem então, que nós já estudamos um pouquinho, nós vimos que a serpente é aquilo que confunde a gente, né? E que a serpente não aparece do nada. Tem a questão da lei de atração. A serpente ela traz essa confusão, ela representa o materialismo que confunde, e Eva, aqui, como a figura feminina, está representando neste momento a humanidade quando, após o sentimento puro vindo de Deus, passar a existir na nossa espécie. Então, no fim do capítulo 2, é citado para nós que homem e mulher estavam nus, mas não se envergonhavam. Isso representa o sentimento puro, o sentimento sem maldade, o sentimento vindo de Deus, o sentimento que nós precisamos ter, o sentimento que é natural de nós. Quando eu falo vir de Deus, é aquilo que está na nossa essência, é aquilo que está na nossa criação. O sentimento se torna impuro por causa das nossas escolhas equivocadas. Isso é o mal. Então, o Gênesis capítulo 3 é a genealogia do mal, porque a Eva, representando a mulher, o sentimento, ela toma uma decisão equivocada em respeito à lei de Deus, tendo consciência do que estava fazendo. Ela conhece a lei, tanto que ela repete para a serpente, mas quando a serpente fala assim, na verdade é porque se comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês serão, né, os olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então a mulher viu que seria bom comer da árvore, que é o versículo 6, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. Eva, então, quando aparece para ela essa proposta de ser igual a Deus, ela não resiste à tentação. E o mal, gente, nós discutimos no último estudo, é quando nós queremos ser igual a Deus, no sentido de legislar. Né? Isso parece confuso, mas não é, porque Jesus fala assim, vós sois deuses. Então ele fala, nós temos que ter esse foco em Deus, mas o foco de fazer as coisas boas que já estão na lei de Deus. Quando nós queremos legislar, que é o sentido que está aqui, sereis como Deus, é porque você vai ter a oportunidade de aplicar a sua própria lei. Mas quando a gente aplica a nossa lei e ela é diferente da lei de Deus, aí é o mal. E é isso que Eva faz. Ela ignora uma lei de Deus para dar ouvido a uma tentação do mundo. Então ela faz a própria lei. Ela fala assim, eu vou comer da árvore porque é bom ter o conhecimento do bem e do mal. Mesmo que Deus falou que não, eu quero fazer. Então ela cria uma lei dela, mundana. Uma lei egoísta e orgulhosa. É a chaga da humanidade. Por isso que desde os primeiros tempos, a origem de todo o mal é orgulho e egoísmo. Diga, Dani. Oh, nossa ignorância ela é tão grande ainda hoje, porque quando você fala aí sobre querermos criar a nossa própria lei, é tão ilógico porque o próprio Deus não desrespeita as suas próprias leis. Ele que as criou, que assim, no nosso entendimento,
no meu pelo menos, ele poderia criar, mas não gostei dessa lei, vou derrubar ela. Ele não faz isso, né? Uhum. E a gente se dá o direito de mudar a lei dele, querer, né? Na cabeça da gente, mudar a lei dele. Isso mesmo, é um dos raciocínios que Kardec traz para nós sobre a lei de Deus, Kardec e os Espíritos, no Livro dos Espíritos, é que assim como Deus, a lei de Deus ela é imutável. Ou seja, ela foi criada uma vez, sendo criada por Deus, ela é perfeita, e sendo perfeita, ela não vai mudar, porque ela já está no máximo de perfeição, então não precisa melhorar, né? Quando nós criamos a nossa própria lei, né, vamos pegar um exemplo aí bobo, qualquer tipo de mal, gente, que a gente faz, a gente está modificando a lei de Deus, né? A gente tem a ilusão que está modificando, mas a gente não está. A gente está criando uma lei nossa, né? Então fala assim, não posso furtar. Eu não posso furtar, roubar. Isso está lá nos mandamentos de Moisés, né? Aí eu penso assim, mas não tem ninguém vendo, e eu estou precisando disso aqui, isso. Não tem ninguém vendo, eu vou levar. Vou tirar do outro, né, e vou levar. Eu criei a minha lei, em detrimento à lei de Deus, né, que é uma lei que proíbe não só roubar, mas é uma lei que não é que proíbe, né, mas não faz sentido na lei de Deus prejudicar o próximo. E eu vou lá e prejudico, porque eu dou um prejuízo moral, um prejuízo material para essa pessoa. Aí eu estou criando na minha cabeça que eu posso fazer isso, mas o problema principal de quando nós queremos legislar é porque nós não somos imparciais. Então nós criamos leis para nos beneficiar sem olhar o lado do outro. Então, me beneficiando, mesmo que prejudique o outro, tá bom. Essa é uma lei falha. E a prova de que essa lei é falha, que é uma lei mundana, é que a nossa consciência no futuro vai cobrar e ela vai nos obrigar a modificar essa lei, para que essa lei esteja de acordo com a lei de Deus. Então, as leis que precisam ser melhoradas e que por isso não são imutáveis, ou seja, vão ser transformadas, são as leis humanas. Porque, diferente de Deus, nós não somos perfeitos. Nós somos perfectíveis. Nós estamos em busca desse estado de perfeição. E nós também não somos imperfeitos. Esse foi um raciocínio interessante que no estudo no seminário Paulo Estevam a gente fez lá em Curvelo. Nós também não somos imperfeitos. Por quê? Nós somos criados por Deus. E tudo que Deus criou também é perfeito, é bom. Então não é que a gente é imperfeito. Porque imperfeito dá a entender que a criação foi mal feita, dá a entender que a gente foi feito para fazer errado, né? Algo que é imperfeito, ele é criado imperfeito. Um lote, né, de alguma coisa, se eu compro uma xícara, que ela deveria vir com a asinha dela e ela vem com a asinha quebrada, ela é imperfeita. Ela foi criada, né? Ela chegou para mim desse jeito, né? Então nós temos exemplo na arte, né? O Da Vinci, por exemplo, ele fez a Mona Lisa, que é o quadro mais famoso do mundo, que é uma perfeição de obra de arte, e ele fez também o Homem Vitruviano, que é aquele desenho do círculo, né, que tem um corpo humano com o braço aberto e tal. O Homem Vitruviano, Da Vinci não terminou, embora seja uma obra muito famosa também, né, segundo estudos aí, essa obra ainda ia ser continuada, tá?
E a Mona Lisa foi uma obra que o Da Vinci finalizou. É a mesma coisa, guardada as proporções, né, gente, de nós. Jesus Cristo é uma obra divina, Filho de Deus, uma obra já finalizada. E a nós, né, somos ainda obras que estão sendo construídas para um final feliz, né? Então, só não seremos, né, quando a gente atinge o patamar de um Cristo, por exemplo, é porque nós estamos com o sentimento elevado, purificado, sentimento puro. E aí nasce o Cristo em nós. Essa introdução é interessante para nós fazermos o paralelo que eu falei com vocês que nós íamos fazer hoje. Tá? Qual que é a jornada, então? Pelo menos começar a fazer hoje. Qual que é a jornada da nossa evolução, então? Nós somos espíritos que fomos criados simples e ignorantes. O simples não é no sentido do simplório, mas é o simples de ser algo não complexo para evoluir. Não é algo feito para dar errado, porque foi Deus que fez. E para Deus criar a gente é muito simples, né? Então, Ele criou a todos nós com essa simplicidade, né? E ignorantes porque nós somos responsáveis pela nossa própria evolução. E quando nós somos criados em imagem e semelhança de Deus, podemos dizer que éramos espíritos puros, porque ainda não conhecíamos o pecado, ou seja, antes do período compreendido no capítulo 2, né, capítulos 1 e 2 de Gênesis, está falando para nós de espíritos criados e ainda não contaminados pelas escolhas erradas. Capítulo 3, que é a origem do mal, é quando nós começamos a perder a pureza inicial. Nós vamos nos tornando impuros à medida que nós vamos fazendo as escolhas equivocadas. Aí vamos evoluindo, reencarnando, até chegar o fim da nossa jornada evolutiva, que nós chamamos, né, esse período máximo, esse patamar máximo de evolução, de espírito puro. O que é o espírito puro, então? É o espírito que recuperou a pureza inicial. Então nós somos criados simples e ignorantes. Simples porque a nossa evolução ela seria mais simples se a gente não praticasse o mal. Nós somos feitos para dar certo. E ignorantes porque o nosso conhecimento tem que ser mérito nosso. A nossa evolução, né, é mérito de cada um. Por que a nossa evolução se torna complexa? E por que a gente atinge esse patamar de espírito puro? Porque a gente mesmo se torna impuro quando faz escolhas equivocadas, quando fazemos o mal, quando desrespeitamos a lei de Deus, quando modificamos a lei de Deus para o nosso benefício próprio. Orgulho e egoísmo, chagas da humanidade. Então, esta passagem está falando para nós, representando a mulher, Eva, como o sentimento da humanidade quando ele começa a se tornar impuro. A humanidade quando ela começa a fazer o mal e tornar-se impura. Por causa deste fato, toda a história bíblica existe. Né? Toda a história bíblica do jeito que a gente conhece existe por causa deste fato aqui, do pecado. Porque o que a gente vê depois é a humanidade em altos e baixos, que é característico da nossa evolução. A gente evolui um pouquinho, perde do outro lado, né? Esse alto e baixo que
vai delongando a nossa evolução. Precisamos de várias reencarnações até chegarmos no patamar de espírito puro. Quando nós chegamos no patamar de espírito puro, quando o nosso sentimento se torna puro, nasce o Cristo em nós. Cristo é o quê? É um missionário direto de Deus, que executa a obra de Deus tal qual é passada. Esse é Jesus, né? Sintonia plena com Deus. Esse é o Cristo. Para o Cristo nascer, o sentimento tem que ser puro. Quem que simboliza o sentimento puro na Bíblia, gente? Qual personagem da Bíblia? Sentimento, quem simboliza é a mulher, né? Qual mulher que simboliza então o sentimento puro na Bíblia? Maria, né? Maria de Nazaré. É por isso que nós vamos falar hoje também, e eu pedi para vocês darem uma lida, no Evangelho de Lucas, ditado por quem? Maria de Nazaré, Lucas 1, versículos 26 a 38. Engraçado, eu dei uma olhada, mas não foi na Bíblia, eu dei uma olhada e aí veio assim um resumo, não sei se é isso, que eu não vi assim, 26, 27, 28, como a gente vê. Vamos ver se é o mesmo texto então. Então, gente, estamos agora em Lucas, versículo 26, do capítulo 1. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. Isabel estava no 6º mês. O que o número 6 representa, gente? Só lembro da coisa ruim. Eu não lembro mais, não, de 6. Que coisa ruim, Eliane. A gente lembra da besta, né? A gente fala que o número 6 é o número da besta. Mas não estou lembrado dos outros significados, não. O número 666 é o número da besta, né? É isso mesmo. 6. E por que é o número da besta? Não sei, né? O que Deus criou no 6º dia, gente? O que Deus criou no 6º dia da criação? Ele criou o homem e no 7º criou a mulher? Não. No 6º dia criou a espécie humana, né? O homem e mulher. No 7º dia ele descansou e foi findada a criação, verdade. né? Verdade. O número 7, então, é o quê? Ciclo de Deus encerrado. E o número 6 é ciclo humano. 6 é um número que está relacionado com o homem. Tá? Isabel, então, nós entendemos como Isabel, Maria aqui, tudo vai ser representando para nós a evolução do sentimento. Como se fosse uma escala evolutiva. Isabel é mãe de João Evangelista, que é o predecessor, o antecessor do Cristo. Então ela estava no 6º mês, quando chega o anjo, né, o anjo Gabriel. 6º mês estava a Isabel. O que vem depois do 6? 7, né? Então 6 é um número que está ligado com o homem, e João Batista ele faz questão de afirmar que ele não era ainda o Cristo. Ele veio anunciar. Ele veio antes. E ele fala que não é digno nem de atar as sandálias daquele que está por vir. Né? Então João Evangelista, eu falei evangelista, é João Batista, né, gente? João o Batista, ainda representando o homem que já está evoluindo e quase chegando no patamar de um Cristo.
um espírito evoluído, tá? Quase, podemos dizer talvez espírito puro, enfim, é um período, tá? Mas depois chega, depois de João, vem Jesus, que nós chamamos de Cristo. O nosso foco é na personagem Maria. Maria representa o sentimento puro. Então nós estamos falando de uma jornada evolutiva que sai de Eva, que é o sentimento impuro, que vai... Eu não estou falando que é a mesma pessoa, não, tá, gente? Não estou falando que é o mesmo espírito, não. Jesus ele já era espírito crístico antes da criação da Terra, né? Estou falando de períodos da humanidade. Então nós estamos falando de uma humanidade no período Eva, de sentimento impuro, que evolui até um sentimento puro. Depois do sentimento puro, nasce o Cristo em cada um de nós. E algumas coisas chamam a atenção nessa comparação. Qual que foi a sintonia que o sentimento impuro, Eva, teve? Ela sintonizou com quem? A atração de Eva foi com quem? Foi com a serpente. Com a serpente, que representa o materialismo, não é isso? Exatamente. O sentimento impuro, então, ele está vinculado com o materialismo. Maria aqui sintoniza com quem, gente? Maria sintoniza com o anjo, não? O anjo Gabriel. Uhum. O que o anjo representa, gente? O próprio Cristo, né? Sim, Pureza. os anjos representam pureza. Pureza. Isso, também, mas mais simples um pouquinho. Onde que o anjo fica? Quando a gente imagina o anjo, a gente imagina ele como? No céu. Voando, Ser né? serpente é terrestre, o anjo celeste. O anjo é celeste, isso aí. Dona. A serpente, então, vinculado com o materialismo, arrasta no pó da terra, e o anjo vinculado com o céu, que remete para nós o quê? Elevação de sintonia. Elevação espiritual. Tudo é lei de sintonia, gente. Então o mal, ele não surge do nada. Né? A gente não é tentado do nada. A gente assimila. A gente atrai aquilo. Então a culpa do pecado não foi da serpente. Nós vamos ver no final, no desenrolar da história, que tanto a serpente quanto Eva têm consequências, né? Mas quem teve o livre-arbítrio foi Eva. E a serpente só apareceu porque ela teve sintonia. O que acontece muito com as obsessões, né? Que a gente fala muito aí no Espiritismo. Quando a gente Hum. perde a defesa, né? Você abre a guarda e aí você está sintonizando lá com os espíritos obsessores, né? Você dá a chance deles te obsidiarem. Isso. Porque pode a sua fraqueza, né? Você entra em sintonia. E aí atrai e traz sofrimento, né? Pra gente, pra eles também, né? Sejam quem for. Maria, que já é o sentimento puro, ela sintoniza com o anjo. Sintoniza com o anjo. Então nós estamos falando de uma humanidade e de todos nós que sai de um sentimento puro na criação, torna ele impuro por causa das nossas escolhas e vamos reencarnando, aprendendo, evoluindo até chegar ao patamar de espírito com sentimento puro. Aí nós podemos entender espírito puro, tá? Quando o sentimento está puro, que é o próprio amor verdadeiro, o amor real, é esse sentimento puro, nasce o quê? O Cristo em nós. Nós temos oportunidades de trabalhar na lei de Deus, sermos auxiliares, filhos unigênitos do Pai, assim como Jesus. Jesus ele é chamado de filho unigênito porque ele é o verdadeiro
Filho de Deus no sentido, né, o que se espera do filho? Que ele reproduza aquilo que o pai ensinou. E é só Jesus, que até agora é o único que a gente conhece, tem notícia, que conseguiu fazer isso. Então é por isso que ele é unigênito. Então nós estamos falando de evolução e falando que Eva, Isabel, João Batista, Maria, Jesus Cristo são personagens que representam estágios evolutivos do ser humano. Tá? E a prova disso, né, que nada é por acaso, o que tem aqui? As sintonias, o espírito puro, de sentimento puro, que é Maria, ela atrai a sintonia do anjo. Vamos continuar para ver o que acontece. Alegra-te, cheia de graça, o anjo fala, né? O Senhor está contigo. O Senhor aqui é com letra maiúscula, então ele está falando para nós de Deus. Né? Mas não é que ela vai dar luz a Deus. O Senhor está contigo é assim, a sua sintonia, o seu sentimento puro te fez sintonizar diretamente com Deus. E aí o Cristo está pronto para nascer. O Cristo íntimo. Né? Maria dá a luz a Jesus, que é o Jesus Cristo, mas nós estamos falando aqui do Cristo íntimo. Quando o nosso sentimento se torna puro, nós estamos prontos para que este Cristo que nós falamos todo Natal, que ele tem que nascer de nós em nós, né? Ele de fato nasce. Maria perturbou-se com as palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. Essa perturbação aqui, então, mostra para nós, né, que é uma característica normal do ser humano se perturbar com as coisas que são muito diferentes, com as coisas novas, ter uma certa ansiedade, não entender num primeiro momento, né? Mas olha só o que o sentimento elevado e a sintonia com Deus proporcionam. Não tenhas medo, Maria. Encontrastes graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Conceberás e darás à luz. Quem que é a luz, gente, que foi criada lá no Gênesis, nos primeiros versículos que nós estudamos e que também está no Evangelho 1 de João? Aquela luz lá é quem? Não precisa ter medo, não. Quem é a luz criada no primeiro capítulo de Gênesis? Qual espírito representa a luz? É Jesus, não? Jesus, isso aí. Jesus é a luz. Jesus. E o velho. Isso aí. Tem, ué. O velho. São 3 e um rapaz mais. Mas vê. Conceberás e darás à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. Jesus é o significado de Yeshua, que tem a ver com vindo da luz. Nada é por acaso, né, gente? Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço o homem? O anjo respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, concebeu um filho na sua velhice. Este já é o 6º mês daquela que era chamada estéril. Pois para Deus nada é impossível.
O negócio fica bonito agora, gente. Maria diz: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. Tem uma diferença básica do sentimento puro. Abrir para sair o cheiro, né? Seu microfone está aberto, Leandro. Tem uma diferença básica, né, de Maria, do sentimento puro, e Eva, o sentimento impuro. Enquanto Eva dá ouvido à serpente, né, e cria uma nova lei, ou seja, modifica, né, pensa que está modificando a lei de Deus, Maria, num primeiro momento em que é direcionada uma lei de Deus para ela, ela aceita. Eis aqui, Senhor, seja feito a sua vontade. Então isso é característica do sentimento puro. O sentimento puro ele está em sintonia plena com Deus e não tem medo. Vem uma lei de Deus e o sentimento puro aceita na hora, não cai em tentação. Mas vejam, o início disso tudo é a atração, é a elevação do Espírito. O Espírito, por que deu certo no final? Né? Por que a chance de dar certo é 100% no caso aqui de Maria? Porque a elevação dela já era alta. Então ela sintoniza com as coisas dos céus. Né? Ela sintoniza direto com Deus. Então o sentimento puro ele tem essa característica. E quando se sintoniza direto com Deus, a ação, né? Maria aqui, gente, ela faz igual Jesus na criação do Gênesis. Deus falava, ia lá e fazia. Isso aqui é resignação. Quando fala assim, quando o anjo fala tudo que vai acontecer, ela não questiona nada. Ela fala, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Né? E a criação do Gênesis, né, dos dias lá da criação, era o quê? Deus dando ordens através da palavra e o Cristo cumprindo, o Cristo Jesus. Né? Então isso aqui é a etapa antes, quase chegando no nascer do Cristo. Ainda como um espírito trabalhando com Deus, né, mas de forma ainda sendo vaso, né, como Paulo traz, sendo um acessório, vamos dizer assim, para a obra de Deus se realizar, mas muito perto de ser um Cristo, que é um espírito missionário, que executa diretamente as ordens de Deus. Então aqui era como se fosse um treino, né, para Maria. Aqui é a serva do Senhor, seja feito segundo a sua vontade. Ela assume o papel, né? E aí, para finalizar então o paralelo que a gente faz, né, só repetindo, o que nós vemos aqui é a evolução. Isso traz para nós esperança. Que mesmo que o nosso sentimento ainda seja impuro, a tendência dele é de se purificar. E depois que purificar, dar luz ao Cristo em cada um de nós. Vocês têm alguma coisa para comentar? O que vocês acharam desse paralelo, dessa passagem? Vocês concordam? Sim, eu concordo. E uma coisa assim, que eu achei bonita aí é provando para nós que tudo que Deus quer, Ele faz e dá certo. Porque Maria, a mãe de Jesus, era quase uma menina, né? Foi a mãe de Jesus. Isabel, uma senhora velha, né? Porque Isabel já era uma mulher séria. E ela teve a oportunidade de ser mãe, né? Que para nós hoje mesmo, a gente vê uma velha e imagine eu grávida, não, o povo joga até pedra. Entendeu?
E assim, parece que Isabel era essa senhora, igual eu, Sim, velha. Então, para Deus nada é impossível. Quando Ele quer, a coisa acontece, isso né? aí. Isso mesmo. E tem uma simbologia essa questão das idades, né, gente? Isabel, com a idade avançada, mostra para nós uma etapa de evolução da humanidade, né? De de várias, né? De várias reencarnações, de várias tentativas. É o velho no sentido de ser homem, do velho material, né? O velho de ainda estar com características materiais e ainda não conseguir gerar um Cristo, mas gerar um ser humano evoluído. Então, um espírito experiente, a gente tirando essa velhice do corpo e trazendo para um espírito, é o espírito experiente. E Maria é um espírito novo porque é o espírito com sentimento puro. Então, assim que o sentimento fica puro, a tendência é nascer o Cristo. E quanto mais a gente evoluir, né, nessa perspectiva, não é ruim chegar ao estágio de Isabel, não. Quanto mais a gente ir colhendo experiências espirituais e evoluir ao ponto de chegar quase no patamar de João Batista, né, que é um precursor do Cristo. João Batista é um precursor do Cristo, mas ainda homem, né, não é esse Messias, mas chega a ser até confundido com Jesus. Então é um patamar de evolução também alto, né? Mas vindos de várias experiências. Por isso a idade de Isabel é avançada. Um espírito experiente em termos de humanidade. E Maria, se a gente for pegar o mesmo espírito, né, quando ele sai do estágio de Isabel e passa para Maria, é o espírito novo, rejuvenescido. Por quê? É um espírito com sentimento puro. E tendo sentimento, só com sentimento puro, que é possível dar a luz ao Cristo. Mais alguém? Mas por que na verdade o pessoal sempre falava na igreja católica que Maria é mãe de Deus? Eu nunca entendi isso. Sendo que na verdade ela deu a luz a Jesus. Isso, no Mas será que é Espiritismo um erro assim de... eu não vou dizer que é um erro, mas assim, no Espiritismo fica muito claro, né, para nós que Jesus, ele mesmo fala que não veio destruir a lei. Então Jesus é um espírito evoluído que reencarnou não, né, no nosso planeta encarnou num corpo humano. Então foi um ser humano como nós aqui, o Espírito Jesus. E Deus, né, livre dos espíritos. É a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Em várias religiões que falam que deu a luz a Deus, né, e tem até a Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, é devido à grandiosidade de Jesus. E nós podemos entender assim, se a gente quiser espelhar um pouquinho, ter uma noção do que é Deus, a gente mirar Jesus, que é o nosso guia e modelo. Mas não são as mesmas personalidades, tanto que a gente nem sabe se Deus é uma pessoa, uma coisa, uma energia, a gente não consegue descrever Deus, né? Mas Cristo Jesus é um espírito e Deus, supremo, poderoso, criador, é outra coisa, é outra entidade, tá? Eu não vou dizer que é um equívoco, porque nas religiões, nas outras, né, eu acho que eles chamam mais, assim, eu também, né, já chamei, de Deus devido à grandeza mesmo do Cristo, né, ele conseguir fazer coisas que fogem do nosso entendimento, que a gente chama lá dos milagres, né, de ser um ser divino mesmo, tão divino que chega a lembrar Deus. Cristo fala isso, né? Eu e Deus somos um. Pode ser também por causa da sintonia e até um entendimento equivocado dessa frase de Jesus. Eu e Deus somos um. É um em ação, em pensamento, em sintonia. Não é um de ser a mesma personalidade, o mesmo espírito. Mais alguém, gente? Vou finalizar então com a nossa prece.
Vamos elevar os pensamentos a Jesus, continuar em sintonia, agradecer pela oportunidade bendita que nós tivemos aqui reunidos em seu santo nome. Que a sua luz, a sua paz, Senhor, continue conosco, abençoe nossa vida, os nossos lares, abençoe todos aqueles que não puderam também estar conosco hoje, abençoe todos nós aqui presentes, abençoe a água que porventura tenhamos deixado para ser fluidificada, e que o Senhor abençoe também a água de todo o nosso planeta, manando bons fluidos, que o Senhor abençoe a nossa cidade, que o Senhor abençoe o nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Que a sua luz seja derramada nos locais onde ainda há as guerras, fome, o ódio. Que a sua luz e paz, Jesus, chegue aos corações mais necessitados. Quanto a nós, temos muito a agradecer por mais essa oportunidade, pelo banquete de luz que nos foi oferecido. Que sua luz e sua paz estejam conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja.